Sejam muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável, o programa da família cristã, programa cristocêntrico, bíblico, para a edificação da sua vida, da sua família na palavra. Que Deus abençoe abundantemente seu dia. Eu sou Gabriel CBO. Estamos aqui em mais uma oportunidade de compartilhar, abrir a palavra de Deus e nos deleitar nessa palavra que é perfeita e restaura a alma. Que Deus possa abençoar abundantemente seu dia, que você possa viver de fato um dia abundante. Dia abundante você já sabe, é dia com leitura da palavra completa, oração e também louvores. Você pode completar já porque você já sabe de cor. Então louvar o Senhor Jesus, adorar Ele é o nosso privilégio. É um privilégio muito maior do que nós merecemos. Ler a sua palavra, meditar nas escrituras, ter um tempo devocional com Deus, só você e Ele ali, o celular no modo avião, de joelhos prostrados, clamar o favor do Senhor sobre a nação, sobre as autoridades. Por favor, lembre-se de orar também por mim, por minha esposa, por esse ministério, pastor Bruno, pelo programa Família Inabalável. Ore, porque são seres humanos que estão aqui desse outro lado, também padecem das mesmas fraquezas que você. Nós somos imperfeitos, mas tão graciosamente alcançados pela graça. Graciosamente alcançados pelo nosso Senhor Jesus, que uma vez morreu por nós para nos salvar da ira vindoura, nos salvar e nos retirar do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Que Deus maravilhoso, que dia maravilhoso, e lembra que dia abundante é realmente o dia que nós buscamos e somos úteis nas mãos do nosso possuidor, o nosso Senhor Jesus. Seja útil, ou seja, obedeça ao Senhor, ame os seus caminhos, os seus mandamentos, se aborreça no caso de fazer o mal, se afaste do mal, para se aproximar de imitar a Jesus em todas as coisas. Não esqueça de fazer o culto familiar hoje, porque é sexta-feira que você vai tirar folga da palavra. Chame os seus filhos, chame sua esposa ao redor da mesa, ao redor da palavra, pode ser no sofá, pode ser onde for, mas que vocês possam estar de fato cantando louvores a Jesus, orando na presença do Senhor e lendo as Escrituras. Leia de forma continuada um texto bíblico, talvez comece com os Evangelhos, ou vá primeiro para Atos, escolha um livro talvez ali do Novo Testamento, ou livro de Salmos, e leia ele de forma continuada para os seus filhos, talvez um capítulo por dia, ou uma perícope por dia, que é um trechinho do capítulo, tá bom? Para que o seu filho também, os seus filhos possam aprender as Escrituras através de você. Deus abençoe a nossa vida e também a sua família. Nós hoje vamos falar sobre um assunto que me empolga demais e, ao mesmo tempo, é um assunto que é tão oportuno, tão urgente falarmos sobre isso, tão atual, tão necessário. Eu acho que até a vinda de Jesus Cristo, até a sua volta, que nós esperamos e ansiamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu acho que esse assunto vai ser imprescindível para a igreja cristã, para a igreja de Cristo, para aqueles que creem no Senhor Jesus e querem viver nele. O tema do nosso episódio de hoje, o tema dessa exposição bíblica é: a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus, sola Escritura. É um estudo bíblico sobre a inerrância da palavra de Deus. Essa inerrância da palavra de Deus, a afirmação de que a palavra de Deus de fato é suficiente para nós, é a nossa rocha em tempos de relativismo. Vamos falar sobre esse tema tão oportuno e tão urgente. Mas antes, não esqueça de me seguir nas redes sociais, o @GabrielCBO. Todos os dias temos conteúdo lá no Instagram, postando nos stories, postando um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, da minha intimidade, ali da minha família, ali nos stories. Eu também compartilho Reels, você pode pegar aquele Reels, baixar, compartilhar nos seus stories, você pode me marcar, eu vou te marcar de novo, e a gente vai ali postando nos stories da gente. Mas todos os dias tem Reels, todos os dias tem postagem. Tem um canal no perfil do meu Instagram, você pode acessar o canal Devocional para Casais, tá? Devocional para Casais é um canal que todos os dias ali no Instagram eu posto devocionais curtinhas, objetivos, profundas, para você e o seu cônjuge serem edificados na palavra. Aqui no programa Família Inabalável nós temos falado sobre criação de filhos, família, casamento, educação cristã, filosofia cristã, relacionamento com Deus, teologia, temas tão oportunos e bíblicos. Então não esqueça de seguir o @GabrielCBO, de seguir o @AndressaEcoprime, o Instagram da minha esposa, que fala bastante ali sobre criação de filhos, educação cristã. Também do Real Bruno Moraes. Real Bruno Moraes é o Instagram do nosso pastor, pastor Bruno, pastor sênior, titular, efetivo ali na igreja que está em Recife, e que nos enviou aqui, no caso eu,
como evangelista para poder plantar a Igreja Cristã em Aldeia. Estamos aqui em plantio da Igreja Cristã em Aldeia. A partir desse domingo, inclusive, nós começamos esse domingo, que é o dia... Enfim, que dia é esse domingo? Me perdi nas datas. Mas esse domingo nós começamos os nossos cultos na Escola Ecoprime, escola que nós, eu e a Andressa, somos donos. Então, a Escola Ecoprime é uma escola cristã, aqui em Aldeia, em Camaragibe, no quilômetro 6, mais ou menos. É uma escola bilíngue, é uma escola com excelência pedagógica, uma escola cristã, da educação infantil até o ensino médio. E aí, nas instalações da Escola Ecoprime, aos domingos, às 10 horas da manhã, vai acontecer os cultos da Igreja Cristã em Aldeia. Já estamos nos reunindo há 34 domingos, então já faz bastante tempo que estamos nos reunindo, todos os domingos, aqui, né, em Aldeia, só que a gente não estava ainda num espaço tão público, e agora a gente está passando para um espaço um pouco mais, digamos assim, mais acessível para todos, que é dentro da Escola Ecoprime. Você e sua família são nossos convidados. O culto é extremamente simples, é cristocêntrico, é cantar louvores ao Senhor Jesus, adorá-lo, ofertar quem nós somos, o nosso ser, é poder nos contristar diante dele como igreja e buscar a sua presença, e também ter ali um momento de Santa Ceia, um momento de leitura da palavra, de exposição das Escrituras, para a edificação de todos aqueles que ouvirem. Então é basicamente isso, você e a sua família são nossos convidados às 10 horas da manhã lá na Escola Ecoprime. Vou ficar muito feliz de te receber lá e saber que você veio, talvez, aqui do programa Família Inabalável, tá bom? Vamos então orar para a gente poder ter um momento de louvores, de cânticos da adoração ao Senhor Jesus. Eu estou bem feliz, os cânticos de hoje são lindíssimos. Nós temos o Projeto Sola com Colossenses 1 e Davi do Melhor, que é uma das minhas músicas favoritas, lá na Igreja Cristã em Recife, que a gente congrega à noite, que nos enviou a plantar essa igreja agora pela manhã, né, aqui em Aldeia. Nós cantamos essa música, é belíssima demais. O grupo de louvor lá, com o Vitor Jambo, ministro de louvor, Leozinho, Kellyson, nós temos Nádia, nós temos tantas pessoas capazes, competentes, Filipão ali na bateria. Então, um grupo de louvor que é uma bênção e a gente canta essa música, é tão lindo, gente. Então, eu escuto essa música daqui a pouquinho, Colossenses 1 e Davi do Melhor, que é do Projeto Sola, uma das minhas bandas favoritas. Para Onde Eu Irei, com o Grupo Morada, e temos mais algumas músicas também, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, muitíssimo obrigado pela Tua palavra, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou e nos chamou, Senhor Deus, a um relacionamento íntimo contigo. Nós somos pecadores, não somos dignos, precisamos da Tua graça sobre nossa família, sobre nossas dificuldades. Nos livra, Pai, de cair em tentações e nos guarda na aprovação. Quando o Senhor provar nossa fé, nos dá a ser aprovados em Ti. Nos dá, Senhor Deus, resistir ao dia mau e Te buscar de forma, de fato, Senhor Deus, profunda e se faz, Senhor Deus, presente, perto de nós, como diz Romanos capítulo 10, e acessível a nós. Ó Deus, ouve a nossa oração, ajuda agora os necessitados, acode, Senhor Deus, aqueles que estão passando por angústias profundas. Eu te peço para que o Senhor possa socorrê-los e se fazer presente no vale da sombra da morte. Em nome de Jesus te oramos e te pedimos. Amém. Queridos, nós precisamos, e é um tema absolutamente atual, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Por mais que isso possa parecer óbvio para aqueles que de fato creem em Jesus, eu preciso munir você da própria palavra para que você entenda a importância e a profundidade disso e como Satanás se utiliza de sofismas, vãs filosofias, como ele se utiliza de mecanismos para driblar a sua consciência e as fortalezas na sua alma de que a palavra de Deus de fato é inerrante. Nós temos que ter muito cuidado com as setas inflamadas do inimigo. E uma dessas estratégias que Deus nos deu lá em Efésios capítulo 6 é sobretudo a armadura de Deus e o escudo da fé. Você conhece o escudo da fé. Nós precisamos ter fé em Deus e obviamente fé na palavra. Não caia na vala perigosíssima que alguns pregadores famosos estão trazendo à tona e são pregadores de fato mensageiros de Satanás, compartilhando ensino de demônios, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada para tentar confortar pecados que a Bíblia condena.
Nós não escolhemos um pecado para simplesmente, queridos, apontar ou ficar martelando. Nós pregamos contra toda a obra do inferno e toda a obra maligna. E, portanto, precisamos alertar todo homem a se distanciar e se afastar do seu próprio pecado. Seja ele o pecado mais horrendo ou mais contrário à natureza, ou aquele pecado que, mesmo sendo natural, ainda assim o lançará todo homem no inferno. Cada pecado cometido contra Deus, infinitamente santo e justo, é passível de condenação infernal. Então, muito, 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 muito cuidado com aqueles pastores que não pregam a palavra, aqueles pastores que ficam apenas profetizando número de CPF, RG, eu nunca vi isso na Bíblia. Na verdade, não tinha CPF e RG na época, mas certamente Jeremias não ia se desgastar em expor a sua profecia para ficar revelando o CPF ou nome de perfume, que eu vi recentemente agora, um tal profeta lá no Rio de Janeiro, não sei qual é a cidade dele, revelando agora o perfume, que era o mesmo nome da menina, então... só pode ser de Deus. Nossa, aí qualquer Instagram resolve, né? Qualquer Facebook, qualquer pessoa próxima a essa pessoa pode ter dito isso para ele e, de fato, isso não é coisa alguma profético. Profecia é exortador. A profecia é usada por Deus para exortar, para consolar, para chacoalhar o povo, chamando o povo a arrependimento e fé, apontando a direção de Deus e os desígnios de Deus para, sobretudo, e geralmente é assim, em Jonas, Jeremias, Isaías, todos eles eram um chamado ao arrependimento e uma volta às Escrituras. João Batista era como que? Profeta, o último deles, e ele era um profeta de Deus que exortava o povo a viver uma vida de arrependimento e fé em Cristo. Então quero te chamar aqui para compreender Colossenses, por exemplo, 2, versículo 3, a palavra de Deus diz: em Cristo Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, então, que em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Falazes é de falácia, de engano, mentiras. Pois embora ausente quanto ao corpo, Paulo está se referindo aqui na carta aos Colossenses que ele não estava presente fisicamente, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nós precisamos ter uma firmeza em Cristo. Nós precisamos ter uma firmeza na palavra. Existe um perigo tão presente no relativismo. O relativismo e o liberalismo teológico são cânceres, são como que doenças terminais para uma igreja doentia, uma igreja que cedeu às pressões do mundo, às pressões culturais que arrastam toda a verdade ao ralo. Cuidado com isso. Nós vivemos em uma época onde a verdade é constantemente relativizada, até por ministros do Evangelho. Falsos ministros, obviamente. A palavra de Deus já nos exortava quanto a esses falsos ministros. Vocês precisam se acautelar, diz 1 João. Acautelai-vos dos cães, dos falsos profetas. Vocês precisam ter cuidado com os enganadores que têm saído pelo mundo afora. Se você ler lá a segunda epístola de João, versículo 7, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Dizem até que Jesus não veio. Dizem até que Jesus não se tornou homem, não encarnou para morrer numa cruz, ressuscitar e gerar toda a salvação para aquele que crê. E ele continua dizendo, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, significa tenham cautela para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. João, apóstolo da verdade, apóstolo de Cristo Jesus, verdadeiro, escreve aqui, com esforço nós temos realizado, então não percam isso. Mas recebam um completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, fica acrescentando coisas à doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, na sã doutrina. Esse tem tanto o Pai como o Filho. Então você tem que ter cuidado, nós temos que ter um profundo cuidado com os falsos mestres, com as heresias que são advindas desse relativismo. Eu quero que você entenda o que diz a palavra de Deus a respeito da verdade.
Se você ler 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3, a palavra de Deus diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles, os falsos profetas, procedem do mundo, desse sistema corrompido, pecaminoso do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Olha que interessante. O mundo ouve os falsos profetas. As multidões, muitas vezes, são arrastadas. São raras as situações em que, como Billy Graham, por exemplo, que pregava Jesus e pregava arrependimento e fé, arrasta multidões. Não é que Jesus não possa converter 120 mil pessoas de uma vez, como ele fez lá em Nínive, na pregação de Jonas. Ele pode fazer. Nós temos que crer. Como obreiros e embaixadores de Cristo, temos que crer que ele vai avivar as pessoas que estão à nossa volta. Mas a palavra de Deus também diz que aqueles que procedem do mundo falam as coisas convenientes ao mundo. E então as pessoas ouvem esses falsos profetas. Porque eles falam coisas confortáveis de se ouvir. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro é aquele que nega Jesus Cristo. O espírito do erro é aquele que nega o verbo de Deus e nega e relativiza a palavra. Nós vivemos uma época em que a verdade é constantemente relativizada. A sociedade moderna, influenciada pelo pós-modernismo, essa ideia de que uma verdade é líquida, é a verdade de cada um tem a sua verdade, e a verdade não é absoluta, a única verdade que para eles é absoluta é a verdade de que para eles não há verdade absoluta. E veja como isso é uma falácia lógica do ponto de vista filosófico. Entrando um pouquinho em filosofia cristã aqui, se você afirma que a única verdade absoluta é que não há verdade absoluta, você já caiu por terra no seu argumento. Ou seja, para você existe uma verdade absoluta. Para o cristão, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, mais que qualquer outra confissão, mais que qualquer documento de fé, por mais precioso que seja esse documento, a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Cada um tem sua verdade, isso é a história de Satanás. Foi isso que ele trouxe para Eva lá no princípio. Essa história, Eva, de que... Você lembra Gênesis 3? Essa história de que Deus disse que vocês iam morrer, isso ele está com medo. Vocês vão se tornar iguais a ele. Ele relativizou a verdade. Satanás faz isso desde o princípio. Essa é a principal arma de Satanás. Estabelecer princípios de que a verdade, na verdade, não existe. De que a verdade, ela é fruto do imaginário humano. De que a verdade não é absoluta e cada um pode viver a sua própria verdade. Essa mentalidade não demorou a penetrar também a igreja. O liberalismo teológico, surgido no século XIX, rejeita a inerrância das Escrituras, tratando a Bíblia apenas como mais um livro religioso, um livro importante, mas não é toda a verdade de Deus, ou não é a verdade de Deus, ou não é inerrante, existem suas contradições. Isso é o que afirma Satanás e seus demônios. Erros humanos, mitos históricos, colocam Noé na mesma prateleira que o Curupira, como se fosse uma mitologia. No entanto, essa não é uma ideia nova. Desde os primórdios da igreja, Satanás tem tentado minar a palavra de Deus, começando com a famosa pergunta do Éden. Gênesis 3:1 diz: é assim que Deus disse? Provocando Eva a repensar os aspectos da verdade que ela tinha ouvido do seu Criador, ou mais precisamente do seu marido, que tinha ouvido diretamente do Criador. Dentre as heresias que rejeitaram a inerrância das Escrituras, podemos destacar o modernismo teológico, que nega os milagres e a inspiração divina da Bíblia. Ou seja, a Bíblia foi escrita, é um livro importante, mas não foi divinamente inspirado, contradizendo o que a própria palavra de Deus diz. Lá em 2 Timóteo, por exemplo, se você observar, o capítulo 3, versículo 14 diz: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e de que desde a infância sabes as sagradas letras da palavra de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura, Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça.
Deus tem interesse com a educação. Ele nos ensina na educação da justiça pela palavra, a fim de que o homem então seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o que diz a palavra de Deus. No Salmo 118 ele diz, ainda não leste a Escritura? Jesus aponta isso. A palavra de Deus destaca então que a raiz de todo pecado é não conhecer as Escrituras. Vocês erram, Jesus disse isso aos fariseus, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Eu quero que você entenda. Existem outros exemplos clássicos, como por exemplo a heresia marcionita. No século II, depois de Cristo ali, cujo fundador Marcião rejeitou o Antigo Testamento e criou sua própria versão das Escrituras, aceitando apenas alguns trechos do Novo Testamento. Hoje, muitas igrejas influenciadas por essas ideias distorcem a Bíblia para se adequar à cultura, reinterpretando, fazendo ginásticas lógicas e algumas ilógicas, de forma a agradar o homem em vez de honrar a Deus. Você lembra o que Paulo fala? Lá em Gálatas ele diz, eu não estou interessado em agradar homens, porque se eu tivesse interessado em agradar homens, no capítulo 1 e 2, eu não agradaria a Deus. Ele está se referindo à falsa teologia, e ele diz, aquele que acrescenta ou vai além das escrituras que nós narramos e expomos para vocês aí na Galácia, na região da Galácia, ali em que Paulo estava escrevendo aos Gálatas. Se qualquer pessoa, ainda que seja um anjo, prega o evangelho outro, diferente do que nós temos exposto, seja anátema, ou seja maldito. Esse Marcião rejeitou a palavra de Deus. E muitos o seguiram nesse engano, o engano de Satanás. Muitas igrejas têm tentado agradar homens, feito discursos para homens, tentando agradar fregueses, clientes, como quem realmente tem como Deus Mamon, Deus dinheiro, e por isso eles precisam das suas ofertas voluntárias e generosas. Por mais que ofertas voluntárias e generosas e dízimos sejam bíblicos, essas igrejas vivem por meio desses dízimos e para eles o adoram o dinheiro e as riquezas, por isso que não estão dispostos a desagradar com a verdade. Eu quero que você saiba, aquele que não te avisa que você está no caminho de destruição, indo à beira do abismo, esse na verdade não te ama. Aquele que te exorta e diz, você está no caminho de destruição, você precisa de arrependimento e fé, você precisa crer em Cristo Jesus. Saia dessa direção do abismo profundo. Volte-se para o seu Senhor, volte-se para a cruz, volte-se para o Messias, se arrependa de todos os seus pecados, crê em Cristo Jesus para ser salvo. Esse que diz dessa forma é aquele que te ama. Diante desse perigo, nós precisamos reafirmar um dos princípios fundamentais da Reforma Protestante. Um dos 5 solas da Reforma Protestante é o sola scriptura. Lutero, um dos reformadores, disse, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por razão evidente, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios, já que é sabido que frequentemente erraram e se contradisseram. Estou cativo à minha consciência e ligado à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar nada, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Que Deus me ajude, amém. João Calvino, um outro reformador, também enfatizou a autoridade suprema da palavra de Deus, dizendo, a Escritura nos apresenta claramente a Deus, que nela fala conosco, assim como se estivéssemos ouvindo a sua própria voz. Ele registrou as Sagradas Escrituras ao longo de 16 séculos, queridos. Foram 16 séculos, mais ou menos o intervalo de 1500 anos, de Moisés até João, na ilha de Patmos, escrevendo o livro de Revelação. Ele usou mais de 40 autores inspirados e conhecidos, sem nenhuma contradição. E nenhum livro ao longo da história foi tão perseguido, livros queimados pelos imperadores romanos, e mesmo assim esse livro, a Bíblia, esse compilado de livros, de 66 livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, esses livros foram preservados ainda hoje. É o registro histórico mais evidente de todos, com só no Novo Testamento mais de 5.000 cópias. O segundo escrito, digamos assim, mais reputado da história não chega nem a 1/10 desse número de registros de 5.000 livros. 5.000 registros originais do Novo Testamento. O segundo na história não chega nem aos pés, nem a 1/10 desses números de registros, nem a 500 registros originais.
se não me engano, é o livro de Ilíade de Homero, narrando um pouco daquela história mitológica de Troia e a guerra de Troia com a Grécia. Aquiles e todos aqueles, digamos assim, personagens que Homero escreveu. Eu quero que você lembre disso. A palavra de Deus é inerrante e esse é o alicerce da nossa fé. Diante dessa realidade, nosso estudo visa reafirmar a Bíblia como inerrante e infalível, palavra de Deus. Não é um mero livro, é a palavra de Deus que deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Então, o primeiro ponto importante, a Bíblia é inspirada por Deus. Nosso primeiro ponto é que a Bíblia, então, não é um livro comum, mas inspirado pelo próprio Deus, conforme nós lemos em 2 Timóteo 3, 15 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra grega usada aqui para inspirada é o theófeltos. Me perdoe a minha pronúncia do grego, mas theopneustos, que significa soprada por Deus. Inspirada é como que soprada pelo Espírito Santo. Isso significa que cada palavra da Bíblia foi dada por Deus aos seus autores humanos, sem erros ou falhas. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não vem da cabeça do homem. Porque nunca, jamais, qualquer profeta ou profecia, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Os profetas e apóstolos não escreveram suas próprias opiniões aqui, mas foram movidos pelo Espírito Santo. Isso garante que a Bíblia é confiável e verdadeira. Podemos listar mais alguns versículos, como o Salmo 119, versículo 160. A tua palavra, ou as tuas palavras, são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Eu vou repetir. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos, justos juízos, duram para sempre. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras. Olha, Provérbios, a sabedoria já dizendo isso. Para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus então vai afirmar no Evangelho de Mateus. Jesus, porém, respondeu, isso na tentação, onde Satanás no deserto, naqueles 40 dias, estava agora tentando Jesus. E Jesus, porém, respondeu a Satanás, está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo ponto é que a palavra de Deus é verdadeira e confiável. Se a Bíblia vem de Deus como nós cremos por fé, então ela pode, então ela não pode conter erros. Deus não mente. Números capítulo 23, versículo 19, registra isso para nós. A palavra de Deus afirma que o nosso Deus não é homem para mentir. Essa é a palavra da verdade. A palavra de Deus nos aponta que ele não mente. É o que diz as Escrituras em Número capítulo 23. Observe, se você tiver uma Bíblia perto, você vai abrir agora em Números 23, no versículo 19, e vai observar comigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? A palavra de Deus, então, é a verdade e a nossa regra de fé e prática. A sua palavra reflete seu caráter perfeito. Salmo 119 é o maior da Bíblia e é um dos meus favoritos, porque é belíssimo e é um tratado sobre as Escrituras e sobre a dependência que devemos ter e o apego que devemos ter à pessoa bendita do Senhor e ao mesmo tempo à sua palavra. O Salmo 119, 160 diz: as tuas palavras são em tudo verdade, como nós já lemos. Então, desde o princípio são em tudo verdade. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 diz: toda a palavra de Deus é pura. Então, a palavra de Deus reforça que de fato existe pureza nesses textos.
A pureza da palavra de Deus significa que ela não precisa ser modificada ou atualizada para se adequar às ideias modernas. Somos nós, queridos, que nos adequamos à palavra, não o contrário. A palavra é acultural, ela está acima da cultura. Qualquer cultura humana precisa se moldar às escrituras sagradas. Mateus capítulo 5, versículo 18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus mesmo declarou a inerrância da Escritura, garantindo que cada detalhe da palavra de Deus se cumprirá. Nós temos aqui alguns textos, como João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer: santifica-os, Pai, santifica os meus discípulos, na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 12, versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras, para refinada em candinho de barro. Perdão, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Eu vou ler novamente. Salmo 12, versículo 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Ou seja, aperfeiçoada, purificada 7 vezes. Essa é a palavra do nosso Deus. Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus aí desse lado, pode falar isso. Mateus capítulo 5, versículo 18 diz, no Sermão da Montanha: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou ainda, 1 Pedro, versículo 1, versículo 24, perdão, capítulo 1, versículo 24 a 25 diz: pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Queridos, se Satanás te convencer de que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é inerrante, ele ganhou o seu coração e você, tão logo, vai se distanciar do Senhor. Se você tem seguido algum pastor que tem sequer mencionado qualquer que seja o equívoco da palavra, se afaste desse pastor imediatamente. Após exortá-lo por uma vez ou duas, e ele não se arrepender, saia dessa igreja. Congregue. Nunca, querido, nunca, querida, se afaste da igreja de Cristo, a igreja invisível do Senhor Jesus. Não fique em sua casa, não ache que você vai prosperar na fé longe da igreja. É a noiva de Cristo, é imperfeita mesmo, mas eu até digo que você pode mudar de prédio, você pode mudar de igreja local, você não pode sair da igreja de Cristo. Congregar é requisito da palavra. A brasa longe da fogueira apaga. A gente vai fazer um estudo sobre igreja, mas eu quero te chamar a isso. Quero te chamar a essa realidade. Se o seu pastor, se os presbíteros da igreja não o repreenderam, você mesmo exortando, e ele continua falando algo nesse nível, que a palavra de Deus precisa ser atualizada, ou não é tão verdade assim, nós podemos afirmar coisas contrárias à palavra de Deus e está tudo bem no púlpito. Não. Saia dessa igreja, retire a sua família, você é o sacerdote do seu lar. Busque uma igreja bíblica, cristocêntrica, que pregue a palavra, a inerrância da palavra. Terceiro ponto, a palavra de Deus é poderosa e é eficaz. A inerrância da Bíblia também se manifesta em seu poder transformador. Hebreus capítulo 4, 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nenhum outro livro tem esse poder, queridos. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos 1, se não estou enganado, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus para transformar os corações. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Essa palavra é transformadora. Nenhum outro livro tem esse poder. A palavra de Deus convence o pecador. A atuação do Santo Espírito atua no coração daquele que vai crer, para que ele de fato entenda e seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. Romanos capítulo 10 diz que nós, pela graça de Deus, somos convencidos na palavra. Romanos 10 aponta para nós que essa palavra de poder restaura aquele que crê. Essa palavra
é o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus convence e fortalece o crente e transforma vidas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Corta tanto quem prega quanto quem recebe e ouve. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus, então, é comparada ao fogo e ao martelo, porque ela refina e quebra corações endurecidos. Eu quero que você reflita sobre isso. Como eu citei, Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. A salvação vem pela pregação da palavra. E a pregação é a palavra, ou pela palavra de Cristo. Salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos, ou seja, se retirando, se despindo de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa é a palavra de Deus. Quarto e último ponto. A Bíblia é a nossa regra final de fé e de prática. Por ser a palavra infalível de Deus, a Bíblia deve ser a autoridade suprema sobre a vida da igreja e sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Não é o Estado, não é um juiz. Por isso que os apóstolos falaram no Sinédrio, que era o juízo, né, as varas, a justiça da época, falaram: mais importa agradar a Deus do que os homens. Nós vamos honrar vocês naquilo que vocês pedirem, mas se vocês pedirem alguma coisa contrária às Escrituras, se vocês pedirem pra gente não pregar, como foi o caso lá em Atos, o apóstolo João disse: mais importa agradar a Deus do que os homens. Nós vamos continuar pregando. Eles saíram da prisão e continuaram pregando no dia seguinte na sinagoga, no templo. João capítulo 10, versículo 35 diz: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então nós podemos confiar nessa autoridade suprema de Deus. Jesus confirmou que a Escritura não pode falhar. Atos 17, versículo 11 diz: ora, estes de Bereia, que eram os bereanos, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Ele está se referindo a cidades diferentes. Por quê? Pois receberam a palavra com toda avidez. Eles tinham sede pela palavra de Deus. Mas eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quando alguém pregava aos bereanos, eles checavam nas Escrituras. É o que falta. Por isso que tem tanta gente entregando, me perdoe aqui citar isso, mas não tem nenhum problema, meu querido, você vender o terreno, você vender o seu carro, entregar como oferta ao Senhor para a glória de Cristo, desde que você não espere, entenda, nada em troca. Se Deus te der em troca, glória a Deus. Se Ele não te der, o seu galardão está nos céus. Como Barnabé, lá em Atos, que vendeu um campo, colocou os pés dos apóstolos para ajudar os necessitados. Glória a Deus, você pode fazer isso. Mas não fique levando o seu relógio para o púlpito, para fazer leilão no púlpito. Nem fique levando sua X6, o seu carro para o púlpito e o pastor fazendo leilão do seu carro no púlpito. Não existe isso. Muita gente enganada porque não conhece as Escrituras. Os bereanos checavam se de fato era assim. Tem pastor fazendo metáfora, alegoria. Não fala nada da Bíblia. Zero de Bíblia e 100% de alegoria sobre iPhone, sobre caneca, sobre isso e aquilo. É revelando o CPF e dizendo que é de Deus. Os bereanos são exemplo para nós e nós devemos, de fato, sempre verificar tudo pela Bíblia. Apocalipse 22, versículo 18 a 19 diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Deus leva a sua palavra a sério. Adicionar ou retirar qualquer coisa das Escrituras é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Quero que você entenda isso. A palavra de Deus é inerrante. É cortante. A palavra de Deus nos estimula a viver por meio de Cristo. João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Concluindo aqui, queridos, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Não permita por um segundo que a sua mente seja driblada por Satanás e pelos seus sofismas, para cair no falho, no terrível engano de ceder às pressões do relativismo que diz, pela voz de Satanás, a Bíblia não é inerrante, confie em si mesmo, confie na cultura atual. Em tempos de relativismo e ataques contra a Bíblia, precisamos reafirmar nossa confiança na palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, totalmente inspirada. Ela é inerrante, ela é poderosa e transformadora, e é a nossa autoridade final. Lutemos sempre com as armas espirituais, não nas milícias da carne, mas na milícia do Espírito, lutando com as armas do Espírito, pela só Escritura, crendo que a Bíblia é suficiente para nos guiar em todas as áreas da vida, como disse Lutero. A palavra de Deus é o próprio Deus pregando, exortando e nos ensinando. Que Deus nos ajude a permanecer firmes na sua palavra. Conforme essa lista de versículos, você possa crer em Cristo Jesus para ser salvo, se arrepender dos seus pecados, crer nele, que ele não só morreu para te salvar, como também ressuscitou e vive e reina e voltará para resgatar aqueles que creem e que não perecerão eternamente, porque serão salvos em Cristo. Creia nessa salvação, creia em Cristo Jesus, tome-o hoje como Senhor e Salvador da sua vida, por louvor da sua glória. Para que você viva uma vida abundante e ao mesmo tempo tenha uma vida eterna com Cristo. Essa é a minha esperança. Esse é o chamamento de Cristo nesse dia, não é para amanhã, é para hoje, é urgente que você possa crer nas Escrituras. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse estudo, Deus. Não nos permita nem por um segundo nos desviar dessa verdade. Que a Tua palavra é inerrante, possamos amar a Tua palavra, nos debruçar e estudar a Tua palavra, amar o Senhor Jesus, amar a Tua igreja, amar o próximo. Nós possamos amar a Ti acima de todas as coisas, Deus, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Que não venhamos a ter um zelo vazio, mas um zelo com entendimento. O zelo, Senhor Deus, que nos linka a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, nos ajuda em tudo a perseverar nessa palavra até o último suspiro da nossa vida e anunciar a pregação dessa palavra, a palavra de Cristo, para a salvação de todo aquele que venha a crer, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa, Família Inabalável. Não esqueça de seguir no nosso Instagram, o meu, Gabriel CBO. Manda lá no meu direct, por mensagem, o que mais te marcou no estudo de hoje, qual foi o seu maior aprendizado. Eu vou ficar muito feliz de compartilhar e saber que você está vindo aqui do programa da rádio. Lembra que todos os dias, segunda a sexta-feira, às 4 da tarde, nós estamos aqui com o programa Família Inabalável. Eu, Andressa Oliveira, minha esposa, pastor Bruno Moraes. Segue também o Instagram deles, né? Andressa sempre publica conteúdo sobre criação de filhos, educação cristã, relacionamento com Deus, casamento, feminilidade bíblica. É o Andressa Ecoprime tudo junto. @Andressa com 2